Em uma pequena cidade do interior, uma mulher retorna ao lar de infância ao receber uma notícia que mudará sua vida para sempre. Antigas feridas são reabertas e segredos começam a vir à tona, transformando o reencontro com um pai distante em uma intensa jornada de fé, amor e redenção. Prepare-se para descobrir como o poder do perdão pode curar até as mais profundas cicatrizes familiares. Valéria jamais teria imaginado voltar àquela pequena cidade do interior, onde o tempo parecia ter parado nos anos de sua infância. A última lembrança clara que ela tinha de seu pai, Maurício, era de um homem de poucas palavras e olhar distante. Ele nunca havia sido violento, mas também nunca expressara afeto, nem mesmo nos momentos em que a menina mais buscava um simples abraço ou um eu te amo. Agora, décadas depois, ela recebeu uma ligação inesperada: seu pai estava gravemente enfermo e precisava de cuidados. O caminho de volta era longo, e Valéria sentia o aperto no peito. As colinas verdes e as construções de pedra antiga pareciam murmurar segredos do passado. Ela tentava segurar o volante com firmeza, enquanto lembranças desconexas do pai lhe vinham à mente: noites de Natal em que ele se isolava em um canto da sala, aniversários passados em silêncio, aquele olhar sempre distante durante as missas de domingo, quando sua mãe insistia em levar a família inteira à igreja. Maurício não dizia nada. Apenas ficava ali, soturno, recusando-se a olhar para o altar, a prestar atenção nas palavras do padre ou a se juntar às orações, como se algo o mantivesse afastado da fé e dos laços que a religião poderia oferecer. Valéria havia crescido amando a Deus, apesar da ausência emocional do pai. Ao longo dos anos, fortaleceu a própria fé, frequentando grupos de oração e estudando as Escrituras. Em seu coração, acreditava que o perdão era um ensinamento essencial e que Deus, em sua infinita misericórdia, jamais a abandonaria. Mas como perdoar alguém que nunca tentou se aproximar? Como cuidar de um homem que a deixou emocionalmente à deriva? Ao estacionar em frente à antiga casa, o silêncio da rua parecia pesar sobre seus ombros. A porta estava semiaberta, e o vento noturno, frio e úmido, trazia a sensação de que algo muito além de uma simples doença a aguardava lá dentro. Ao entrar, sentiu o cheiro característico de remédios e chá morno. Deitada em uma poltrona improvisada, uma enfermeira idosa ergueu o olhar para Valéria, esboçando um sorriso compassivo. Indicou o quarto dos fundos, onde Maurício passava a maior parte do tempo agora. Valéria aproximou-se com o coração disparado. Antes de entrar no quarto, fez uma breve oração, pedindo a Deus que a ajudasse a encontrar alguma paz naquela situação que a vida lhe impôs. Ao entrar, viu seu pai encolhido na cama, a respiração pesada. Os fios de cabelo grisalho e ralos contrastavam com o homem altivo que um dia foi. Algo em seu olhar, ainda distante, mas agora vulnerável, despertou em Valéria não apenas a dor do passado, mas uma estranha curiosidade. Havia algo ali, escondido sob camadas de lembranças e segredos, algo que Deus, em seu tempo perfeito, estava prestes a revelar. Naquela primeira noite, enquanto a casa antiga mergulhava no silêncio, Valéria não conseguia dormir. Sentada na poltrona ao lado da cama de Maurício, o passado emergia de cada canto do quarto, desenhando na mente dela um mosaico de lembranças amargas. Os olhos do pai, agora entreabertos e sem foco, mal faziam eco da figura que um dia habitou aquela mesma casa, um homem frio, ausente, envolto em um manto de silêncio que a acompanhou durante toda a infância. Valéria recordava nitidamente o calor sufocante dos verões, quando as outras crianças corriam livres pelo pátio da escola e seus pais assistiam orgulhosos às pequenas apresentações de dança ou às exposições de desenhos. Enquanto isso, Maurício mantinha-se de braços cruzados, encostado em uma parede ao fundo do salão, sem aplaudir, sem sorrir, sem demonstrar a mais leve satisfação pelo esforço da filha. Em aniversários, quando ela apagava as velas do bolo, ele ficava de longe, braços caídos, olhar vazio. Era como se a presença física dele fosse apenas uma formalidade, uma moldura sem imagem. Ela se lembrava também das noites de Natal, quando a mãe tentava amenizar a tensão preenchendo a casa com músicas religiosas e rezas silenciosas. Valéria, ainda menina, queria acreditar que o Pai do Céu enviaria um sinal, algo que fizesse Maurício se aproximar, dar um sorriso, talvez até um abraço. Contudo, ele sempre se isolava, escolhia um canto escuro da sala, encarava o piso e deixava o clima festivo morrer aos poucos.
Nessas horas, Valéria sentia que seu coração murchava um pouco mais. Até mesmo as missas de domingo, que a mãe insistia em frequentar, eram um lembrete da frieza do pai. Ele ia apenas pela insistência da esposa, porém seu corpo estava ali enquanto o espírito permanecia distante. Após a comunhão, a família se reunia no pátio da igreja, mas Maurício ficava de lado, desviando o olhar do altar, como se a presença de Deus, ou o amor que circundava a comunidade, não lhe pertencessem. A filha, então, perguntava-se o que havia de tão errado para que nem mesmo a fé aquecesse aquele homem. Agora, diante desse pai enfermo, Valéria sentia o peso de cada lembrança. A dor da ausência paterna em momentos-chave da infância, a primeira medalha na escola que ele ignorou, o machucado no joelho que ele não cuidou, a confissão de medos infantis para a qual ele nunca teve resposta, tudo isso formava um mar de ressentimento. Com o coração apertado, ela entendia, não havia apenas a doença do corpo a ser enfrentada, mas também a enfermidade da alma, da relação deteriorada no tempo. Enquanto ouvia a respiração irregular de Maurício, Valéria se perguntava se Deus colocou aquela situação diante dela para que finalmente encarasse as feridas antigas. Por mais doloroso que fosse, talvez esse encontro tardio com o pai fosse o início de um longo processo de cura e, quem sabe, de um perdão que ela nem imaginava ser possível. O relógio marcava as primeiras horas da madrugada quando a respiração pesada de Maurício parecia fazer eco na mente de Valéria. Naquele mesmo quarto, há muitos anos, ela assistiu impotente ao lento definhar da mãe, presa a uma enfermidade que consumia suas forças. A mãe, tão devota, tão cheia de fé, sempre confiou na misericórdia divina mesmo quando o corpo fraquejava. Valéria recordava o modo como a mãe apertava um pequeno terço nas mãos, pedindo que Deus desse forças não apenas a ela, mas também à família. Porém, em vez de oferecer apoio, Maurício havia se fechado ainda mais em seu silêncio impenetrável. Durante todo o período da doença da esposa, ele parecia um vulto errante pela casa, evitando o quarto onde ela agonizava, fugindo dos olhares, como se a própria dor o impelisse a se afastar. Valéria ainda podia sentir a raiva que a dominava ao ver a fragilidade da mãe sendo ignorada pelo pai. Enquanto a mãe exalava fé e paciência, Maurício emanava uma ausência cruel, que marcou a alma da filha com uma cicatriz profunda. Agora, décadas depois, Valéria encarava o homem enfraquecido diante de si. Ele precisava dela, dependia de seus cuidados, como a mãe precisou um dia. No íntimo, um pensamento amargo se insinuava: por que ajudá-lo, se ele não foi capaz de ajudar a minha mãe quando ela mais precisava? A ideia de vingança, ou talvez apenas de devolver a indiferença que receberá, se misturava a uma culpa silenciosa. Como poderia alguém tão próximo do abandono, como ela fora, colocar-se a serviço do perdão? Foi então que algo no semblante de Maurício mudou. Ele pareceu querer dizer algo, mover os lábios com esforço, como se uma confissão estivesse prestes a sair. A palavra perdão escapou em um sussurro, quase imperceptível. Valéria surpreendeu-se com a menção dessa palavra vinda daquele homem tão esquivo. Sentiu o coração acelerar. Aquilo parecia mais que um delírio. Era como se um véu começasse a se levantar, revelando um segredo que, talvez, explicasse tantas feridas abertas. Enquanto segurava a mão trêmula do pai, Valéria percebeu uma estranha paz tomando conta de seu peito. Era como se Deus tocasse o seu coração, lembrando-a das palavras que tantas vezes lera nas Escrituras: perdoai, assim como vosso Pai Celeste vos perdoa. Aquelas letras sagradas, que antes soavam como um desafio teórico, agora ganhavam vida. O segredo que nascia no meio do silêncio parecia ser a chave para quebrar o ciclo de mágoa que os unia em sofrimento. Valéria não sabia ainda o que encontraria ao desvendar aquele mistério. Mas, pela primeira vez, sentiu que precisava saber a verdade não para punir o pai, mas para compreender o que o afastou não apenas da família, mas também da própria fé. E, quem sabe, esse entendimento poderia levar ao perdão, não por obrigação, mas por sincera libertação diante de Deus. As luzes pálidas da manhã já desenhavam contornos suaves pela janela quando Valéria, exausta, tentou mais uma vez compreender o murmúrio do pai. Algo na expressão de Maurício indicava que ele já não estava tão imerso no limbo entre o presente e o passado. Era como se, naquele instante de fraqueza, sua alma estivesse buscando refúgio na única pessoa a seu lado, a filha que ele mal conheceu afetivamente.
Valéria aproximou-se mais da cama, inclinando o rosto para captar cada sílaba arrastada. Entre tosses baixas e sussurros trêmulos, Maurício começou a contar retalhos de uma história muito distante. Ele falava de uma pequena casa de madeira, numa vila ainda menor do que aquela onde viviam agora. Falava de um quintal estreito, de galinhas soltas e do aroma de pão fresco que a mãe preparava nas madrugadas geladas. Mas acima de tudo, falava de uma irmã mais nova, Eva, seu nome, que foi a luz daquelas manhãs frias. Eva era delicada e sorridente, um raio de sol que aquecia o lar humilde. Era a favorita do pai deles, um homem de fé rígida e poucas palavras, um camponês que acreditava que o medo e a dor se curavam com obediência e devoção. Só que, naquele tempo, a devoção não havia impedido a tragédia. Maurício contava, entre pausas e lágrimas invisíveis, que Eva adoeceu repentinamente. Enquanto as esperanças da família se agarravam a orações frenéticas e promessas a santos, o quadro da menina só piorava. Seu pai, avô de Valéria, insistia que a cura viria pela fé e retardou a visita ao médico. Eles rezavam o terço toda noite, mas a febre de Eva ardia incandescente. Quando finalmente buscaram ajuda, já era tarde demais. Valéria ouviu, com o coração apertado, como Maurício descrevia o vazio após a morte da irmã. A casa perdeu o cheiro de pão, o quintal silenciou, e a fé, outrora sustentáculo, tornou-se sombra. O pai de Maurício, em sua dor muda, culpava-se e, ao mesmo tempo, exigia silêncio e aceitação. Ele nunca permitiu que o filho chorasse a morte da pequena Eva abertamente. Nunca houve uma palavra de consolo, apenas a crença rígida de que Deus sabe o que faz, mas Deus, nos olhos do menino Maurício, parecia ter se calado para sempre. Esses ecos da infância explicavam o distanciamento em relação à religião e a frieza diante da dor alheia. Ele aprendeu, nos piores momentos, que o sofrimento não era compartilhado, mas solitário. Cresceu sabendo apenas conter as lágrimas, sufocar o desespero e olhar para o céu sem encontrar respostas. Quando conheceu a mãe de Valéria e formou sua própria família, não soube expressar afeto, temendo que o amor trouxesse novas perdas e mais silenciosos lutos. Ao final daquele relato, Maurício estava esgotado, lutando para manter os olhos abertos. Valéria, por outro lado, sentia-se inundada por uma estranha compaixão. Pela primeira vez, ela compreendia a origem daquela couraça que isolara o pai dos outros e de Deus. Naquele quarto, que ainda carregava o cheiro de remédios, a voz de Maurício ecoava uma dor antiga, permitindo que a luz do entendimento começasse a rachar o muro de ressentimentos erguidos ao longo dos anos. Valéria sentiu seu coração ser tocado por algo além do racional. Talvez aquele fosse um sinal divino, mostrando-lhe que, por detrás de tanta indiferença, havia uma ferida não cicatrizada. E a compreensão, assim como a fé, poderia ser o primeiro passo para a verdadeira cura. Valéria permaneceu sentada junto à cama, com os olhos marejados, absorvendo lentamente cada fragmento da história que Maurício havia compartilhado. A figura fria e distante que ela conheceu a vida toda começava a ganhar uma profundidade inesperada. Ali, estendido, o homem endurecido pelo tempo e pelas perdas era, na verdade, um menino que nunca pôde chorar a morte da irmã, um jovem que nunca encontrou palavras para protestar contra o silêncio do pai, um adulto que ao ver a própria esposa definhar não soube romper o ciclo de mudez emocional que o aprisionava. O silêncio daquele momento era denso e sagrado. Valéria entendia, agora, que seu pai precisava não apenas de cuidados médicos, mas também da reconciliação com o passado e, principalmente, com Deus. O Deus que ele julgou ausente talvez estivesse sempre lá, esperando o momento em que o coração ferido pudesse se abrir. Com ternura, Valéria estendeu a mão para Maurício. Ele a encarou com olhos cansados e, ainda que não dissesse nada, havia ali um pedido mudo de compreensão e ajuda. Ela sentiu que era hora de convidá-lo a rezar, a falar com Deus, a soltar as lágrimas que ficaram presas por décadas. Pai, disse, com a voz quebrada porém firme, sei que a dor que você carrega é imensa, e também sei que Deus quer curar essas feridas. A fé não é uma sentença, não é uma resposta simples para o sofrimento. É um caminho que podemos trilhar quando não entendemos o porquê das perdas. Deixe-me ajudá-lo a encontrar o consolo que não teve no passado. Maurício não protestou.
Ele apertou a mão da filha com a fraqueza de um homem cansado, mas a intensidade de alguém prestes a libertar um peso da alma. Valéria sentiu seus próprios olhos arderem ao lembrar da mãe, que se despediu do mundo sem sentir o calor de um marido consolador, e da menina Eva, que partiu sem deixar espaço para o luto aberto. A dor não curada continuou a ecoar, geração após geração. Agora, talvez, aquele ciclo pudesse ser interrompido. Valéria fez uma breve oração, pedindo que o Espírito Santo tocasse o coração do pai. Em resposta, Maurício começou a tremer, não de febre ou dor física, mas de uma emoção desconhecida. Lágrimas tímidas surgiram, rolando devagar por seu rosto marcado. Aquelas gotas, tão adiadas, traziam à tona a irmã Eva, a esposa que ele perdeu sem se despedir verdadeiramente, e a própria filha que ele deixou crescer sem carinho. Era como se a presença de Deus preenchesse o quarto, tornando-o um santuário de redenção. O choro contido dava lugar a um pranto silencioso, porém profundo. E Valéria, ao testemunhar esse desabafo, sentiu seu coração aquecer. Ela já não via Maurício como um antagonista, mas como um homem ferido, buscando a reconciliação consigo mesmo, com Deus e com a família que tanto negligenciou. Naquele momento, cada lágrima parecia uma chave, abrindo portas invisíveis no coração de pai e filha, e apontando para um caminho de perdão e cura que se desenhava no horizonte. Nos dias que se seguiram, a casa antiga pareceu ganhar um novo brilho, ainda que discreto. Maurício, jamais consciente, permitia que Valéria entrasse em suas dores e orações, uma aproximação que há anos ela sequer sonhava ser possível. Nas manhãs, ele se esforçava para comer um pouco mais e, à tarde, Valéria lia passagens da Bíblia ao pé de sua cama, sempre acompanhada de uma breve prece. A cada versículo, pai e filha refletiam sobre como Deus, em sua infinita misericórdia, não se ausenta nas perdas, mas oferece braços abertos para a reconciliação. Aconteceu naturalmente, em um entardecer, quando a claridade dourada do sol entrava pela janela e formava uma moldura suave em torno do rosto pálido de Maurício. Ele segurou a mão de Valéria, fitando-a com olhos embargados de emoção. Foi então que, com voz trêmula, pediu: "Eu quero confessar. Preciso falar com Deus antes de partir." Valéria sentiu uma pontada de dor ao ouvir a última frase, mas, ao mesmo tempo, experimentou uma paz tão profunda quanto a que brota da certeza de um milagre. Emocionada, ela conseguiu ajuda para que um padre viesse até a casa. No quarto silencioso, Maurício contou ao sacerdote as feridas que carregava e, pela primeira vez, pediu perdão a Deus e a si mesmo pelas culpas que o mantinham refém. À medida que ele falava, Valéria chorava baixinho, sentindo que o coração de ambos finalmente se livrava de um fardo ancestral. Quando o padre abençoou Maurício, este fechou os olhos por um instante e murmurou um amém sincero. Parecia outro homem. Não tinha mais o semblante carrancudo que Valéria reconheceu durante toda a vida, havia algo de sereno em seu olhar cansado, uma aceitação de que a fé não evitou a dor, mas lhe dava força para encará-la, concedendo-lhe, por fim, a paz interior que tanto lhe faltou. Pouco depois, em uma madrugada tranquila, Valéria acordou ao perceber que o quarto estava mais silencioso do que de costume. Aproximou-se da cama do pai e notou que a respiração suave de Maurício cessou. Seu rosto, porém, mantinha uma expressão de calma, o traço de alguém que partirá reconciliado consigo mesmo, com Deus e com a filha, deixando para trás um passado de segredos e um longo deserto de afeto. Valéria chorou ao segurar a mão inerte do pai, mas sentia que algo sagrado acontecerá naquele lar, um resgate de almas. Ficou em paz ao saber que, apesar de todo o sofrimento, Maurício encontrou redenção nos derradeiros momentos de vida. Em seu coração, surgiu a promessa de que ela jamais deixaria suas próprias feridas afetarem o relacionamento com a família. Decidiu que seria diferente, caminharia ao lado dos filhos, apoiando-os com amor e fé, oferecendo-lhes o aconchego que tanto lhe faltou na infância. Antes de sair do quarto, Valéria olhou para o crucifixo na parede, o mesmo diante do qual tantas vezes se sentiu sozinha. Agora, ela o via como um símbolo de esperança e propósito. Com voz serena, murmurou uma última prece: "Obrigada, Senhor, por ter restaurado nossas vidas. Que o teu amor permaneça para sempre em meu lar." E assim, enquanto o sol nascia, trazendo uma nova manhã,
Valéria vislumbrou um novo capítulo para si e para todos aqueles que amaram dali em diante. Naquele dia, em meio à dor da despedida, nasceu uma promessa que transformaria o futuro. Em sua família, ninguém mais ficaria à margem, a fé seria o fio que os uniria, tecendo histórias de amor, cuidado e perdão.